aula anterior, estudamos sobre as figuras geométricas planas e espaciais, ou também chamadas de sólidos geométricos. Aprendemos ainda que em nosso dia a dia estamos cercados de objetos, construções feitas pelo homem ou ainda na própria natureza, que nos lembram as formas geométricas. Vamos ver se você aprendeu direitinho? Com que forma espacial se parece a bola? Se você respondeu a esfera, acertou! E a casquinha do sorvete? Isso mesmo, com cone! E o copo? Muito bem, com o cilindro! E a barraca de acampamento? Muito bem, com uma pirâmide. E a caixa de leite? Muito bem, com um bloco retangular ou paralelepípedo. Já vi que você aprendeu direitinho, mas vamos fazer uma breve revisão, ok? Para podermos aprender depois sobre as planificações dos sólidos geométricos. Vem comigo! Aprendemos ainda a diferença entre as figuras planas e as figuras espaciais, ou então chamadas sólidos geométricos. As figuras planas, como o círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado, possuem apenas duas dimensões, que é a largura e o comprimento. E se colocarmos sobre a mesa ou se desenharmos num plano, como por exemplo o papel, elas ficam totalmente contidas nelas. Já os sólidos geométricos, como o cone, o cilindro, a esfera, o bloco retangular e a pirâmide, possuem três dimensões, que são a largura, o comprimento e a altura. Assim, se colocarmos essas figuras numa mesa, por exemplo, veremos que essas figuras terão uma altura e não ficarão totalmente contidas na mesa, justamente por elas ocuparem um espaço, terem volume. Você é capaz de me ajudar a separar as figuras planas das não planas? As figuras planas são triângulo, círculo, pentágono. Já as figuras não planas são os sólidos espaciais, azeitona, a caixa de presente, a laranja e o chapeuzinho de aniversário. Aprendemos também que os sólidos geométricos são divididos em poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras tridimensionais constituídas apenas por superfícies planas, como o cubo, a pirâmide ou o bloco retangular. Já os não poliedros são sólidos limitados por superfícies curvas e eles rolam, como o cone, a esfera e o cilindro. Os poliedros, que são aqueles sólidos geométricos que possuem superfícies planas, eles apresentam os seguintes elementos: arestas, que são retas que unem os lados do sólido, as faces, que são os lados, e os vértices, que são os pontos de união entre as arestas. O cubo tem as faces na forma de quadrados. Ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Todas as faces do paralelepípedo têm a forma de retângulos. Ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. As pirâmides podem ser triangular, quadrangular ou pentagonal. O que vai diferir é sua base. A pirâmide triangular tem a base de um triângulo, tem 4 vértices, 6 arestas, 4 faces e uma base. Já a pirâmide quadrangular tem um quadrado na sua base, tem 5 vértices, 8 arestas, 5 faces e uma base. Por fim, a pirâmide pentagonal é um pentágono, tem 6 vértices, 10 arestas, 6 faces e uma base. A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva.
A sua forma é esférica, não tem bases, não tem vértices e não tem arestas. O cilindro encontra-se limitado por uma superfície curva e tem duas bases com a forma de circunferências. Já o cone está limitado por uma superfície curva, tem uma base na forma de circunferência e tem uma vértice. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a planificação dos sólidos geométricos. Mas que é isso, planificação de sólidos geométricos? Nada mais é do que uma forma de apresentar esses sólidos usando apenas um plano. Ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico. Observe essa caixa de papelão. Por exemplo, ela é um objeto com 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Mas se desmontarmos a caixa, obtemos a sua planificação. Assim, você pode observar que os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas através da planificação. Vamos conhecer outros sólidos geométricos e as suas planificações? Observe a planificação do cubo. Todas as suas faces são quadriláteros. Olha que legal! O cubo não tem apenas uma planificação, mas ele possui 11 planificações diferentes. Vamos conferir? Vamos conhecer a planificação do cone? Os cones são sólidos geométricos formados por um círculo, que é a sua base, e por uma superfície curva no formato de funil. As duas figuras geométricas resultantes da planificação de um cone são um setor circular e um círculo. Veja abaixo. Vamos conhecer a planificação do cilindro? O cilindro é um sólido formado por duas bases circulares e por uma superfície curva, como mostra a primeira figura. Essa figura pode ser compreendida como um retângulo ou um paralelogramo, que foi enrolado. Veja agora a planificação de um cilindro na figura 2. As pirâmides podem possuir bases diferentes, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada. Vamos conferir a planificação da pirâmide de base quadrada? Veja abaixo. O paralelepípedo é um caso particular onde suas bases e faces podem ser quadradas ou retangulares. Com a sua planificação, obtemos 6 paralelogramos, sendo que cada um deles é uma de suas faces. Agora que você aprendeu o que são faces, arestas e vértices, construa com a ajuda da sua família, usando jujubas ou massinhas e palitos de dente sólidos como estes. Envie uma foto para mim no grupo de WhatsApp da sala. Ficarei muito feliz ao ver as suas descobertas. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!